Fala galera da Budô TV, Arnold aqui, mais uma vez, trazendo mais um convidado. E olha só, mais um convidado internacional, diretamente do Japão, Sensei Alexandre Pereira, tá? Falando com a gente aqui, vai falar hoje sobre o Iaido, na escola dele. Mas antes de dar a palavra ao Sensei, eu vou pedir para vocês já curtirem o canal, né? Já curtirem esse vídeo, já se inscrever no canal. Faltam poucas inscrições para a gente chegar a 1000 inscritos. Por favor, comunidade, falta pouquinho para a gente chegar a 1000 inscritos, e isso faz uma diferença danada no YouTube, tá? Para ele promover mais ainda o canal, mostrar aqui para a galera que a gente é relevante, que a gente tem uma consistência aqui. Então, muitíssimo obrigado a você que clica. Para mim custa muito, para você é só um clique, tá? Vai ser uma inscrição e agradeço e faço esse pedido aqui. Mas voltando, Sensei Alexandre, muitíssimo obrigado por ter aceitado participar do nosso canal, desse projeto que visa divulgar as artes marciais tradicionais, divulgar as artes marciais que tem pelo mundo. E eu já começo a pergunta de praxe. Como é que você começou na arte marcial, né? Hoje você está no Japão, treina em Iai, mas já treinou direto, já chegou direto no Iai, já teve outra experiência? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Certo. Olá, pessoal, tudo jóia? Arnold, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. É sempre bom ter, assim, pessoas que estejam, né, que têm essa vontade de transmitir um pouco mais de arte marcial e atingir o maior público possível. E espero que o seu canal atinja o maior público possível, né? E, bom, mas para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, já estou no Japão há 25 anos. É, Antes do IAI, indo já direto na sua pergunta, Arnold, antes do IAI eu treinava Karatê Shotokan no Brasil. Eu acho que eu comecei com meus 11, 12, 11 não, acho que uns 12 anos eu comecei a treinar e fui até, antes de eu vir para o Japão, até os 21, né? 20, 21 completei no Japão, até os 20 anos completando. Eu cheguei na faixa marrom, quando foi para fazer o exame de faixa preta, quando tinha aberto o exame de faixa preta, foi justamente quando eu vim para o Japão, aí eu acabei não tirando a faixa preta, o Shodan, né? Mas assim, mas não tem problema, né? Aí eu cheguei no Japão imaginando que eu ia treinar karatê, procurei alguns dojos, tudo, de Shotokan. Obra do destino, não sei, né? Eu não achei nenhum Shotokan por perto. Eu encontrei muito Kyokushin. E quando eu encontrei um dojo de Shotokan, eu achei muito diferente do que eu treinava do Brasil, né? E aí eu fiquei meio desiludido. Eu falei, bom, já que eu tô no Japão, vamos procurar alguma coisa mais profunda, né? E não que o karatê não seja, mas assim, alguma coisa mais, né, que não esteja tanto, não tenha tanto acesso no Brasil, na época, né? Falando isso em 1997, 98. Aí foi quando eu encontrei o IAI. Eu já conhecia o IAI, eu vi uma apresentação de IAI no Brasil e achei interessante, tudo muito legal, mas nunca cheguei a treinar o IAI no Brasil, né? Mas aí eu comecei a treinar aqui. Logo que eu cheguei no Japão, em janeiro, no fim do ano de 97, eu comecei a treinar. Eu procurei pelos dojos e acabei encontrando o dojo que a gente chama de... Bom, no meu caso, chama Genbukan, né? É o dojo que fica na cidade de Kobe. E desde lá eu fiquei treinando direto. Ainda sigo o meu dojo, apesar de eu estar morando em outra cidade, mas pelo menos uma vez por mês eu vou lá dar uma visita no paizão lá, né? Ah, legal, bacana. Mas me conta, então, Alexandre, foi o que eu te falei em off aqui, antes da gente Uhum. começar. O Kendo e o Iaido geralmente caminham juntos, né? Onde tem Kendo, geralmente tem a Iaido, e as diferenças são visíveis, beleza. Mas os dois são, vamos dizer assim, regidos pela espada, né? Eu queria que você falasse quais são as diferenças, as características básicas, né, do Iai, né? O que consiste o Iaido, né? Geralmente, a minha percepção é que ele sempre sai da posição sentado, né? Sempre é a questão de desembanhar a espada, de sacar a espada da posição sentado, né? E
basicamente é isso? Como é que funciona? Fala um pouquinho pra gente. Certo. Bom, eu sou um caso meio diferente, porque eu nunca treinei Kendo, né? Então, assim, eu não tenho muito o que falar sobre o Kendo ou do Kendo, mas como você mesmo já notou, a primeira diferença e a grande, a mais, né, mais berrante seria a espada, o uso da espada. O outro ponto característico seria, por exemplo, uma maior diferença é que onde o Kendo termina, o Iai está começando. O que eu quero dizer com isso? No Kendo, a Shinai bate no Men, por exemplo, ou no Do, seja onde for, ele já ganhou o golpe ali. Terminou para ele ali. O Iai começa a partir daí. É aí que vai ter um corte, né? Seja no Do, né? No Do, que a gente chama, você conhece essa palavra, né? Que seria a parte do abdômen aqui. É, Ou aquela então, armadura, né, do abdômen, né? isso, na parte do abdômen, sim. Ou Sim. então no main, né? É a Né? partir daí que começa o corte. Então o IAI começa a partir daí. Mas isso em relação ao corte. Porque o IAI realmente começa com a embainhada. Ou seja, a gente chama de saia no uti, né? Esse é o ponto vital do IAI. Então, no IAI, você tenta derrubar o oponente, você tenta derrotar o oponente com esse primeiro golpe, esse primeiro saque, né? Que nem sempre necessariamente é sentado. Tem várias formas de pé também, né? Que já começam de pé, tá? Isso aí foi tudo ao longo da história do IAI, foram feitas várias adaptações para, né, para a época em que se viviam. Mas, em geral, o começo do IAI mesmo, a maior parte dele é de pé. Tá? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente treina mais sentado, né? Bastante forma sentada. Mas isso é, como eu falei, ao longo da história foi mudando, foi se adaptando para o modo de vida japonês, né? E, agora, se for em detalhes mais técnicos, tem a questão da mão. Hoje em dia, eu vejo o pessoal de Kendo, o Kendo mais tradicional, assim, e o pessoal do Kendo que me desculpe, mas, assim, eu vejo esse overstretching, estendendo demais, né? Isso aí, você percebe que a pessoa não tem noção de espada, porque a espada não funciona assim. Se você der um golpe muito esticado, com o braço muito esticado, a mão muito torcida, a espada não aguenta. Ela vai. Você praticamente está perdendo a força da mão, né? Então, assim, isso aí acontece, infelizmente, muito no Kendo. Eu vejo acontecer muito no Kendo. Agora, alguns estilos mais tradicionais de Kendo, isso não acontece, né? Eu percebo que eles têm. Aí você vê bem mais semelhança com o Iai, na verdade. Mas a parte de treino interno, base, muita coisa realmente são bem parecidos. E apesar de eu não ter treinado o Kendo, eu aconselho muito o pessoal a treinar Kendo e Iai ao mesmo tempo, né? Porque o Kendo, ele vai. A outra diferença grande entre o Kendo e Iai é o adversário. No Iai, o adversário você não tem. Ele, né? Ele é imaginário. No Kendo, você tem um adversário ali. Então, você vai ter uma noção muito grande de distância, que no IAI é difícil de você pegar porque você treina sozinho. Então, assim, realmente treinar os dois, um completa o outro. E eu aconselho muito o pessoal a treinar Kendo. Para quem. Hoje em dia, eu já não treino mais Kendo, porque minha idade, meu tempo já não me ajuda muito a treinar, né? Mas, sinceramente, é mais a questão de tempo. E eu prefiro dedicar mais ao IAI, já que eu estou nesse caminho todo assim. Mas se eu tivesse tido a oportunidade, né? Se eu tivesse tido essa oportunidade lá atrás de treinar Kendo, iniciar o Kendo também eu teria. Porque realmente eu acho que uma completa a outra, né? Ah, bacana, bacana. Mas me conta então um pouquinho da história do IAI, né? Do IAI eu vi que no texto que você me mandou é uma história que remete a, vamos dizer assim, a história do Japão, praticamente, Sim, né? sim, sim. Início, a disputa entre os feudos, toda aquela questão, né? A gente conhece dos clãs, né? Então teve o seu ambiente, né, de maturação, de crescimento, todo dentro daquele contexto de guerra. Isso. Mas deve ter havido também uma questão depois da reestruturação, né, do período Tokugawa, espero que não está falando besteira, mas houve já a questão do IAI mais moderno, o IAI mais recente. Mas, de Uhum. maneira geral, conta um pouquinho da história do IAI para gente, por favor. Certo. Bom, o IA em si, ele realmente, como você, né, naquele texto você viu, ele é uma coisa muito antiga no Japão já, né? Então, a gente tem o precursor do Yai, que seria o Hayashi Zaki.
Mas não quer dizer que ele foi o primeiro, não é isso. Existia já IA, existiam algumas escolas, não digo escola, existiam estilos antes dele, mas não era nada muito estruturado, né? Ele foi o primeiro realmente que ele teve essa, segundo as lendas, ele teve essa visão, esse sonho, e ele completou né, ele conseguiu completar a vingança lá, né, que ele foi porque tinham matado o pai dele, enfim. E aí ele começou a estruturar isso como uma escola. E a partir daí começaram a sair os seus alunos, começaram a surgir outras escolas, né? Então, assim, a estrutura em si começou a partir daí, mas existia já o IAI antes dele, muito, muito tempo antes. E eu acho que se eu não me engano, assim, coisa do ano 900 e alguma coisa, assim, aparece nesses romances antigos japoneses, que são um dos primeiros romances do mundo, aparece alguma coisa de golpes de espada. Então você vê que já existia alguma, como de novo, não é escola, estilos, tipo de corte e tal, mas assim, nada muito estruturado. Depois dele estruturou, e aí foram saindo os outros estilos a partir daí, né? Aí você tem o Hokiryu, você tem o Musou Jikiden Shinryu, você tem e vários outros aí, né? Shinkagiryu, que foi indo mais para frente, mas às vezes sim, mas assim, às vezes esses estilos também tinham outra influência de outros, né? Esses novos estilos que estavam surgindo, influências de outros mais antigos, enfim, assim começou o Iai, digamos assim, no Brasil. Mas isso a gente, no Japão, né? Em 1400 e alguma coisa, essa escola de Hayashizaki começou, né? E dentro dessa escola aí vem a minha linhagem, né? A linhagem que eu estou hoje em dia. Que é a de Eishin Ryu. Ele era um dos alunos de Hayashizaki. Ele foi uma pessoa que ele renovou, ele deu uma reestruturada no Iai na época, porque, como eu disse, o Iai, na verdade, de Hayashizaki, eles usavam espadas longas, porque eles usavam essa técnica, era mais para campo de batalha, ou então de cima de cavalo. Então eram espadas longas, a espada era usada pendurada com fio, ela pendurada, não era passada no obi, ela tinha o fio virado para baixo, e era o que a gente chama de tati, né? Não era um katanaça, né? Tati. Então, eram mais técnicas de pé. E Eishin Ryu, no caso Hasegawa, né? Hasegawa Eishin, o que ele fez foi adaptar o Iai para a época dele. Então, ele achou que muita coisa já não estava fazendo mais sentido pela época em que ele já estava vivendo, né? Ou seja, então ele começou ele adaptou as técnicas de pé, algumas para aterrissar, que a gente chama, que é você aterrissar é uma maneira de sentar que era mais comum também, assim, de estar com um joelho em pé e o outro dobrado, que é a maneira mais fácil de sentar enquanto você está com a armadura, né? E até então, na época também, a maneira de sentar mais tradicional do japonês é o que a gente chama sentar igual índio, né? Sentar de agurá, que chama em japonês, né? Mas quando você estava com vestido de armadura, você tinha que sentar em taterrizar. E outra coisa que ele mudou também foi a questão dos cortes, né? Até então os cortes eram muitos cortes diagonais, né? E de baixo para cima. E quando você tem um golpe de baixo para cima, é muito difícil de se bloquear. Então é um golpe bem efetivo, né? Um corte bem efetivo de baixo para cima. Só que como você já na época dele já não estava mais usando Tachi, você estava começando a usar Katana. A espada já estava sendo passada pelo Obi. Ele achou então interessante começar a treinar outros tipos de golpe. E ele, por sua vez, ele decidiu que o melhor, né, no caso, seria um corte vertical e o horizontal, desculpa, e o vertical, né? Porque a partir dele você consegue fazer cortes diagonais, você consegue também cortar de baixo para cima. Então ele foi fazendo essas adaptações para a época dele, né? E outra coisa que ele fez dentro do estilo, no caso nosso aqui, foi a questão de embainhar a espada, a maneira de embainhar a espada, né? Até então, quando você tem uma Tati, uma espada longa, a única maneira, e pendurada, né? A única maneira de você embainhar ela é você pegar a bainha e pôr passar a espada de lado para embainhar. Só que para ele, isso aí era você
tomava muito espaço, digamos assim. Então ele queria uma coisa mais compacta, porque você já estava vivendo dentro de, você não estava no campo de batalha, você estava em quatro paredes já, né? Então ele desenvolveu o embanhar de cima, né? A parte de cima, o que a gente chama de tate, né? Tatenoto, né? E, enfim, foi essas evoluções que ele fez. Aí depois, ao decorrer dos anos, foi até que chegou na época de Meiji, que a gente tem o Oi Sensei, que foi outro que reorganizou, digamos assim, o IAI de novo. O IAI já estava sumindo na época. Ele já existiam dentro do próprio Eishin Ryu, existiam duas facções, digamos, né? Ele treinou as duas, mas ele resolveu ele treinou as duas. Ele começou no que a gente chama hoje em dia de Shinden Ryu, mas era a mesma, tá? Era o mesmo estilo, tá? Antigamente não existia o nome Shinden Ryu, era o mesmo nome com uma chamado Shimomura-ha e Tanimura-ha, tá? Então eu vou tentar não ser muito específico porque o pessoal que não entende vai acabar sumindo. Mas dentro desses dois, o Tanimura é o que a gente chama de Eishin Ryu. E eu tenho aqui meu rapazinho aqui. E o esse Eishin Ryu, Jikiden, o Sensei treinou nele e começou a dar um bye-bye aí pro Arnold, dar um bye-bye pro bye-bye Steak. Né? Então, ele treinou esse Tanimura, que seria o Eishin Ryu. Ele resolveu pegar todas as formas que ele sabia, ele resolveu resumir um pouco, porque existiam mais de 150 formas, ele resumiu em 50 e pouco. E, enfim, ele deu uma enxugada em tudo isso, ele mudou alguns nomes para deixar mais fácil para a época. Ele era um professor de escola, então ele resolveu deixar tudo mais fácil para ser ensinado. E o grande ponto dele foi que ele abriu a escola para o Japão, porque as escolas em si, esses estilos, muitos dos estilos eram fechados, né? Você não pode passar isso aí para ninguém. Era aquela coisa secreta. E no caso do Eishin Ryu, ele era um Yai do clã de Tosa, né, que fica na ilha de Shikoku hoje em dia. Então, assim, não era passado para ninguém. E estava morrendo. Ele resolveu abrir. Ele resolveu ir viajar pelo Japão e fazer apresentações, e aí ele começou a ter alunos. Né? E a gente está no IAI hoje em dia. O IAI que a gente vê hoje em dia, praticamente é ele que, graças a ele, a gente está treinando o IAI hoje em dia. Né? Pelo menos o Jikiden. Né? Ah, entendi. Primeiramente, eles ficavam É uma história muito longa e desculpa muitos detalhes, né? Não, tudo bem, sem problema. Mas só para contextualizar, era aquele problema de um clã contra rival do outro, então se mantinha fechado as escolas, né? Exato. Os treinos, né? Exato. E foi a partir dele que o IAI fica aberto e público, né? As pessoas poderiam treinar. Sim. Ah, graças a ele, a arte não foi extinta, né? Pelo menos Entendi. esse estilo, digamos assim, não foi extinto. Entendi. E hoje como é que funciona? Vamos dizer assim, existe uma padronização, porque acredito que ainda deve haver várias escolas diferentes uma das outras, né? Uhum. Boa noite. E hoje, boa noite. E hoje parece que deve existir uma padronização, até mesmo para poder, vamos dizer assim, fazer os exames, né? Verificar a técnica, né? A coisa moderna. Quem rege isso hoje em dia? Como é que funciona? Certo. Existem. Bom, existem outras associações também, mas hoje em dia a que eu faço parte da All Japan Kendo Federation, né? E o que a gente chama assim de. Eu acho que o pessoal que está dentro do IAI no Brasil conhece, que é a Zen Nihon, né? Mas assim, ela é Kendo Federation, ela é o Kendo, ela é a associação de Kendo, é a federação de Kendo, mas ela toma conta do IAI e do Jodo aqui no Brasil, no Japão e no Brasil também. E todos, no mundo todo onde existem as federações que estão ligadas a ela, o padrão é o mesmo. Então, o que aconteceu? Quando eles criaram
a federação de Kendo, e tinha também a federação de... Eles começaram a fazer a federação de Iai, desculpa, a parte de Iai, a seção de Iai, digamos, né? Eles chamaram vários senseis, eles falaram que realmente, como tem muito estilo, você precisa de um idioma comum para poder se comunicar, né? E aí foi onde eles inventaram o Seitei Iai. Eles formularam o Seitei Iai a partir de vários estilos, então foram combinando, e a partir daí foram tendo várias mudanças também, foram acrescentados outros katas, e hoje em dia a gente tem 12, né? Então no começo eram 7, depois foi para 10, hoje em dia são 12. E ao longo do tempo também, a maneira de se fazer a mesma forma foi mudando um pouquinho, porque sempre tem opinião, um sensei de lá falar, mas assim, acho que é melhor fazer assim, assado, enfim. E aí foi mudando e a gente tem o Seitei hoje. Mas existe o Seitei Iai, a parte do Koryu, que são os estilos antigos, que é para quando você tem um exame, um campeonato, então o sensei você que é um sensei de um estilo e eu sou de outro, a gente consegue ver o praticante ali e a gente consegue se comunicar, falando, olha, eu acho que o corte dele, assim, não foi muito bem, assim, enfim, você consegue ter um padrão ali para dar nota, né, digamos. Então, existe sim o Seitei. Existe uma outra associação, uma outra federação que se chama All Japan Iaido Federation. É só de Iai. Eles também têm um padrão, umas formas que são padrão, porém, a diferença é que eles pegaram, por exemplo, do seu estilo, a forma, pegaram do meu estilo uma forma, e não mudaram. Então, eles mantiveram o original, só que você tem agora não me acordo, acho que são 5 formas, desculpa, eu não me recordo muito bem, mas de cada uma de cada estilo. Então, você que é do estilo X, você aprende essas 5 formas de outros estilos, mas são originais, não foram mudadas, né? No caso do Seitei, eles adaptaram, eles foram mudando um pouco, para não deixar muito assim aquele negócio, mas o seu estilo tem mais forma, e enfim, evitar esse bafafá que a gente chama, né? De tá puxando mais para um lado do que para o outro, enfim. Então, eles foram adaptando. Então, vamos dizer assim, quando você vai prestar um exame, por exemplo, para a faixa preta, né? Nidan, não, como é que é o nome? Perdão? Shodan. Shodan, perdão. Quando você vai apresentar para o exame de Shodan, você apresenta essas formas padronizadas da Seitei, né? Seitei Iai, né? Uhum. E a partir dali que você vai obter a sua graduação ou não, sua nota, né? Exato. Mas mesmo assim, você, por exemplo, dentro, vamos dizer assim, da Muso Shikenden e Eishin, você tem as suas formas tradicionais, seu sistema antigo. Então, você também aprende. Na escola, você aprende as duas formas, né? Isso. A moderna e a tradicional. E a antiga, isso. Tá, entendi. Agora eu entendi. Ficou claro. Então, são essas 12 que você tem, que é o Iai bem moderno, né? Essas 12 formas. E cada estilo treina as suas antigas, né? As suas formas antigas. Então, assim, você é obrigado a aprender os dois. Mas, assim, o que é mais interessante e que você treinar o Koryu, essas formas antigas, você começa a entender melhor o Seitei, que é mais moderno, né? Porque o Seitei, de novo, né? O Seitei, apesar de ele ser baseado em formas antigas, ele é uma coisa moderna. Ele não tem uma história ali de 200, 300, 400 anos, né? Ele não foi baseado assim, você tá em tatame, você tá isso, você tá aquilo. Então, assim, muita coisa às vezes não faz sentido. Mas quando você treina o Koryu e você tenta pôr essa mentalidade do estilo antigo nele, até que faz mais sentido, né? Você começa a ver melhor os inimigos, digamos assim, né? Então, só para esclarecer, Koryu, que você fala, são as escolas tradicionais. As escolas antigas. Os estilos tradicionais. As escolas tradicionais, isso. Então, realmente, você precisa das escolas tradicionais ali para realmente se aprofundar no Iai, né? Então, só com Seitei não é possível. Eu não sei se eu não sei se é um plano da All Japan Kendo Federation, da Federação Japonesa de Kendo, eles manterem ou manterem esse Seitei, somente esse Seitei, esse Iai mais moderno, como um estilo à parte. Você já pode meio que considerar um estilo à parte, mas ele só não tem aquela raiz
profunda, aquele histórico todo, né? Então, assim, mesmo os professores da Federação de Kendo, eles recomendam, eles realmente eles falam para o pessoal, né, treinar o Koryu, porque é ali que você tem a essência da coisa, né? Entendi, entendi. Interessante isso. Agora falando um pouco sobre tradição, né? Já que a gente chegou nesse ponto do falar sobre Koryu, como foi para você o aprendizado do IAI, né, nesses moldes tradicionais, né? Tudo bem que você no Brasil você não teve experiência de treino do IAI, saber como é que é isso no brasileiro, mas pela tua experiência, até mesmo nos contatos, eu vi que você já deu seminários aqui no Brasil, Sim. né? Qual é a experiência que você tem dessa tradição? O que você pode contar para a gente, né, de elementos dessa tradição que você vê expresso através do IAI, né? Porque acredito que muita gente que pratica hoje vai ter exatamente essa visão superficial do IAI. Até mesmo para quem pratica, né? Essa coisa do CTI, né? Esse IAI moderno, e não vai ter justamente essa visão mais profunda, esse conhecimento, né, das escolas antigas. Fala um pouco para a gente sobre a sua experiência nessas escolas, nessa tradição. Tá. Bom, primeiramente esse contato, no Brasil na época a gente não tinha internet, não tinha nada dessas coisas, né? Então assim, o que que é o IAI, né? Então você imagina aquela coisa lá no céu, uma coisa muito distante, uma coisa muito, não é para qualquer um, digamos assim, né? E não estou falando em questão de preço, nada disso, né? Eu estou falando em questão de realmente, é uma arte muito, né? Deve ser uma coisa sagrada aí, uma coisa meio, né? Essa era a visão que eu tinha. Então, inclusive, quando eu cheguei no Japão, quando eu falei assim, bom, eu vou treinar IAI, mas eu estava realmente ressabido a ponto de, pô, será que vão aceitar um estrangeiro assim como eu ali, né? E qual que vai ser a reação do pessoal? Eu imaginava uma coisa assim bem tenebrosa, né? Mas não, foi bem receptivo. O meu sensei foi bem receptivo. Eu não sei, talvez é a maneira dele ser. Ele também já tinha viajado na época, ele já e continua hoje em dia viajando muito pro, bom, agora com o corona deu uma parada, né, mas viajava muito pro Canadá, para a Europa, viaja muito para a Europa, Inglaterra principalmente. Então ele já tinha essa afinidade com os estrangeiros desde muito tempo. Obviamente que já existiam estrangeiros treinando IAI aqui no Japão, então assim, não era uma coisa, essa parede que eu criei, sei lá por quê, ou que foi criado pela informação que eu tive no Brasil, enfim, sei lá. Foi completamente assim, desmoronou como se fosse uma areia, né? Assim, pô, olha só, são bem receptivos, né? E eles ficam contentes de você estar treinando uma coisa que é deles, né? Uma arte tradicional deles, né? Agora, dentro da tradição, assim, o Seitei, apesar de ser um IAI moderno, ele tem suas regras ali também. E então o cumprimento ao altar, o cumprimento para a espada, o cumprimento entre né, os colegas ali, tudo isso aí é muito também tudo muita coisa vem do Kendo também. Então isso aí não difere muito de uma escola antiga, né? Então essa tradição ali está bem enraizada também, né? Então dentro do IAI como um todo, a pessoa que entra no IAI, assim, ele começa, se você só estuda o IAI, você querendo ou não, você tem que estudar um pouco da cultura japonesa também. Você tem que se aprofundar nele, porque o IAI, como você mesmo já notou, né, do começo, o começo do Japão, o Japão e a espada é uma coisa só, né, praticamente, né? E o arco também, né? Então, assim, você querendo ou não, você tem que estudar um pouco da cultura japonesa para entender também algumas coisas dentro do IAI e vice-versa. Principalmente as formalidades, né? Cumprimento, você entra no dojo, você tem que cumprimentar, você cumprimenta primeiro o altarzinho que eles têm ali, e se tem uma foto de um sensei que já faleceu, por exemplo, você tem que cumprimentar o sensei, e você cumprimenta o seu sensei. Então tem toda aquela, né? O Japão é uma tradição muito de cima para baixo, né? Então, ela é bem vertical. Então você tem que seguir essas regras assim. Isso aí no começo pode ser meio sufocante.
eu me senti também um pouco sufocante, falei, puxa vida, mas tudo isso, né? Assim, alguma coisa você, por exemplo, como eu já contei para o pessoal também no Brasil, né? Já tomei bronca só de de ter parado de frente para o altar ali. Não, você não pode ficar de frente para o altar, né? Você tem que estar pelo menos um pouco de lado, né? Ou então do lado, né? Ou conversar com o sensei que está sentado de cima para baixo, já levei bronca disso também. Então, assim, você, pô, mas que coisa, né? Não tem maldade no que eu estou fazendo, mas não importa. Isso aí você tem que. Aí você vai aprendendo aos poucos Eu já isso aí ia na te marra. perguntar sobre isso, né? Alguém te ensinou essas coisas? Tá? Alguém A teve o vida me cuidado ensinou, que Arno. a vida. Que Porque bacana. é engraçado que o meu sensei lá de Kobe, ele não é muito assim, obviamente que ele ensina, né, as maneiras e tudo mais, né? Mas ele não é, digamos assim, durão nessa parte. Mas ele me levou para um sensei que é bem. A gente foi treinar, isso há muito tempo atrás, a gente foi treinar, eu era Shodan ainda, foi treinar num dojo de um sensei que é bem rigoroso nisso aí, né? Cobra muito disso, né? E aí foi onde eu fui levando a bronca. Aí você olha pro lado assim, você vê o seu sensei lá rindo, igual um louco, né? Tipo. Então, assim, ele tem uma maneira meio distinta de ensinar essas coisas, né? Ele leva para um outro sensei que é mais bravo para você ler. Excelente. É. Mas tem várias coisas. Tem, assim, por exemplo, aqui um costume que o pessoal tem, por exemplo, quando o sensei está explicando, todo mundo senta, né? E ouve o sensei, ele fica de pé explicando. Então, assim, coisa que alguns senseis não ligam muito para isso. Outros senseis ligam, né? Não, você tem que sentar porque está de pé. A não ser que você tenha algum problema na perna, alguma coisa, tudo bem, né? Mas assim, se não for isso, eles pedem para você sentar. Ou então, quando tiver o sensei está falando, você não pode simplesmente estar com o braço cruzado, né? Ou então com o braço largado. Você tem que estar segurando a espada, assim, travando no caso, né? Para a espada não vai acontecer, é muito difícil de acontecer, mas uma eventual caso da espada sair da bainha, perigoso, e tal. Então você tem que estar sempre com uma mão na espada para isso. Então, são essas regrinhas, essas coisinhas assim que você vai aprendendo no dia a dia no IAI, né? E que é bem diferente da nossa cultura. Exatamente, exatamente. É esse, esse ponto que eu queria chegar. Que, como você falou, não dá para aprender uma arte japonesa, uma arte, um budô, né? Sem conhecer a cultura, né? Não desassociar a cultura dessa arte, né? Seja o Yai, o Kendo, até mesmo do chá, o que for, né? O que for, sim. Que é bem, a gente sente isso, que é bem enraizado. E por falar em Budô, eu queria te fazer uma pergunta, espero não estar me excedendo na pergunta aqui, mas Não. o que você acredita, dentro da sua experiência, desse contato com os mestres que você teve, e dessa cultura, a filosofia, né, por trás da arte marcial, o termo Budô, o que você nos conta sobre ele? Né? Quais são as suas impressões sobre esse termo? Certo. É uma pergunta difícil, Arnold. Eu acho que isso aí não vai ter uma resposta só, né? E vai depender da percepção de cada um. O que eu percebo é que, por exemplo, o Budô não tem nada a ver com o que a gente vê em filme americano. Tá? Mas, assim, essa parte que eles tentam falar eu vejo o Budô, assim, não só como o aprendizado da arte marcial, mas eu vejo você também, assim, você aprende muito a respeitar o próximo, a respeitar o local onde você está. Então, para mim, eu acho que um dos principais fundamentos do Budô é o respeito. Né? Eu respeito ao próximo, eu respeito ao local onde você está, eu respeito à sociedade, enfim. Você tenta ser uma pessoa melhor para melhorar tudo ao seu redor. Né? Então, eu acho que, para mim, e eu continuo ainda tentando ser uma pessoa melhor, eu acho que, para mim, o maior ensinamento do Budô seria esse, né? A parte da arte marcial. Porque a arte marcial, você vai aprender uma coisa mecânica, você vai aprender aquilo ali, ele vai fazer parte do seu corpo, assim como você caminha sem pensar. Ah, eu tenho que pôr o braço para frente, perna para frente. Eventualmente, a arte marcial você treina, você sabe disso. Ela vai fazer parte do seu corpo, mas assim, eu acho que além disso, o respeito pela tradição, o respeito pelo próximo, o respeito. Esse é o que eu acredito que o Budô
me ensinou mais, né? E dentro desse respeito a gente tem coisas pequenas e coisas que no Brasil a gente não vê, assim, e eu inclusive, você é meu sensei, você tá dispondo do seu tempo para me ensinar e eu simplesmente não vou treinar. Sem te dar um maior alô, assim, tipo, sabe, hoje em dia, ainda mais hoje em dia, você tem a facilidade de mandar uma mensagem, ó, sensei, desculpa, meu trabalho não vai dar. Uma coisinha mínima dessa, os japoneses fazem. Eles avisam sempre o sensei, né? Então, assim, esse, eu peguei disso, né? Falei, olha só, eles mostram respeito a partir desse pequeno ponto, né? Então, para mim, Arnold, resumindo tudo isso, né? É o respeito. Excelente, excelente. Bem, é um ponto bem a ser considerado, né? Porque a gente tem aquela ideia, justamente como você falou, dos filmes americanos, do que chega pra gente, né, da indústria de entretenimento, do que seja o Bundô, aquele o guerreiro, a honra do guerreiro. Ai. A Sim, honra do desculpa, Arnold. guerreiro. Isso aqui eu acho que você vai ter que cortar essa parte aqui. Não, vou cortar nada, deixa ele aí, tranquilo, sem problema. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, Alexandre. Sim. Aqui no Brasil, você teria grupos ou pessoas para indicar quem queira iniciar na arte do IAI, né, para treinar? Se você tiver alguém ou algum grupo, por favor, fale com a gente aqui, deixa aqui, porque é uma arte que eu acho interessantíssima, né? Que merece uma propagação maior, uma divulgação maior, todas essas artes japonesas, né? E que existem grandes artes que já são bem divulgadas aqui, como o judô, que, poxa, a gente tem campeões olímpicos de judô, karatê, representantes do karatê aí, estupendos, mas determinadas artes ainda estão obscuras, vamos chamar assim, né? Ainda são nichos, são pequenos grupos. Então, eu achava interessante, se você souber e quiser divulgar, falar desses grupos ou alguma instituição para procurar, para ajudar quem estiver assistindo a gente, caso queira tenha interesse de treinar. Certo, certo. Bom, no caso do IAI, Arnold, eu acho que o melhor local para se procurar é a Confederação Brasileira de Kendo, né? Ali, quando a pessoa entra na página deles e procura IAI, eles têm todos os dojos que são filiados a eles. E o que isso significa? Então, você tem a Federação Paulista de Kendo, que vai ter o IAI também ali, né, coligados. Então, assim, todo o sistema que a gente tem aqui no Japão de exame e tudo mais, no Brasil é seguido. Porque, como eu falei anteriormente, eles são ligados, né? É a Confederação Brasileira, que tem a Internacional e que é ligada à Federação Japonesa, né? Então, tem tudo isso aí. Então, o melhor local para se conseguir isso aí, esse tipo de informação de um dojo que está, digamos assim, registrado, que está correto, né, digamos assim, né? Dentro dessa parte do IAI que não vai ensinar coisa, né, absurda, é procurar a página da CBK, né? Da Confederação Brasileira de Kendo. Agora, do meu grupo, pessoalmente, assim, a gente tem um grupo, mas não é nada oficial. Assim, eu tenho um grupo no Brasil, no Norte, Nordeste, em Brasília, tem em Salvador, tem no Rio Grande do Sul, tem em São Paulo também, São Carlos, na verdade, né? Mas só que, assim, é um grupo que está ligado na minha linhagem, né? Mas, obviamente, eles estão conectados à CBK, porque o exame, tudo, o campeonato, eles têm que seguir o da CBK, né? Então, assim, por uma questão burocrática também, a gente não faz o grupo lá no Brasil ainda, assim, oficial, digamos assim. Então, mas que eles estão ligados à minha linhagem, eles estão, né? Então, quem quiser treinar vamos dizer assim, a linhagem que você representa, seria melhor entrar em contato com você, correto? Sim, isso. Entre em contato comigo, porque aí eu vou poder indicar, por exemplo, né, o local, né? Assim, olha, melhor você contactar fulano, contactar ciclano, né? E aí ver a disposição do pessoal, né? Infelizmente não é sempre que eu estou indo principalmente depois do corona, né? Não é sempre que eu estou indo ao Brasil, devido ao tempo também e espaço. Infelizmente não é sempre que eu consigo dar treino online para o pessoal no Brasil, né? Mas o pessoal no Brasil está treinando. E vira e mexe eles me mandam perguntas, mandam vídeo. Então, assim a gente tem mandam vídeos para eu poder corrigir eles, enfim, a gente tem
tem essa ligação, né? Ah, uma coisa que eu estava... Perdão. Sim. Não, Eu não, continua. esqueci de perguntar. Dentro do seu currículo, eu notei que você tem uma graduação considerável. E tem um termo que eu gostaria que você me explicasse. Como eu falei, eu não entendo muito sobre os termos e as artes japonesas, sobre o Renshi. Renshi, né? Renshi. Renshi. O que Isso. significa? É um título? É isso? É um título, isso. Quando você passa para o sexto Dan, você tem que esperar um ano. Aí você envia para eles lá. Aí você para o sexto Dan você faz exame prático, né? Não tem teórico. Até o quinto Dan tem o teórico. Aí você só faz o exame prático. Se você passa nele, depois de um ano você pode fazer o teórico, que na verdade seria uma dissertação, né? Que você, baseado num tema que eles dão, você manda para eles vão analisar, se tiver certo, eles te dão esse renshi. E a partir daí você é considerado professor no Japão, né? Então, assim, se eu poderia abrir um dojo e dar aula sem problema, né? Não posso dar exame, mas eu poderia dar aula e que tem essa graduação, né? Aí, quando você passa para sétimo Dan, você já tem mais 2 títulos, né? E então, assim, segue o mesmo padrão. Você faz o exame de sétimo Dan e depois você espera um ano e aí vai. Quando você vai para oitavo Dan, que é o último Dan, você também tem mais 2 títulos ali, né? E aí até chegar no Hanshi, oitavo Dan, que é o topo, né? Tá, mas Renshi, então, eu acho que é mais professor, né? Assim, se for bem traduzir bem assim, leve na coisa, né? Mas é isso. Então esse termo Renshi, ele no Japão ele dá esse direito de você, aí todo mundo já te chama de sensei, enfim, ele te dá essa. A partir do quinto dan, muitos senseis, na verdade, assim mais altos já começa a te chamar meio de sensei, porque você é aquele é o ovinho ainda né? Mas aí quando vira sexto dan e Renshi, aí você é sensei, considerado sensei mesmo, né? E tem muitos estrangeiros com esse título já, hoje no Japão? Olha, eu não sei, eu não saberia te dizer em números, mas eu acredito que tenha, porque tem bastante, tanto aqui como no exterior também, inclusive, né? Muita E, gente às vezes vem fazer o exame no brasileiro? Japão. No Brasil, brasileiro, eu acho que só sou eu, dentro do nosso IAI, né? Agora, a gente tem o Tsutsumi Sensei, que é o topo do IAI no Brasil, ele também é Renshi, né? Aliás, ele é Entendi. sétimo dan agora, né? Ah, legal, bacana. Alexandre, Sim. muitíssimo obrigado, tá, por ter dado essa entrevista com a gente, passar tanta informação, né, sobre uma arte que a gente, pelo menos eu, e eu acredito que o grande público ainda desconhece muito, né? Pode até visualmente reconhecer, mas não conhece da sua estrutura, não conhece da sua história, não conhece da sua tradição. Te agradeço muito pelo conceder seu tempo. Eu vi que aí você está com a família aí querendo tua atenção e conceder esse Ah, tempo para poder falar com a gente aqui, né? E se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. certo, não, eu que agradeço, Arnold, e estou sempre à disposição, né? Eu só peço desculpa que o rapazinho aqui é fogo, mas, mas ele, assim, mas eu já tinha falado, já tinha reservado esse tempo aqui para gente mesmo, né? Então, assim, não tem problema nenhum quanto à família. E o que eu falo para o pessoal no Brasil é que quem estiver procurando IA, e assim, como eu disse, procura saber quem que é o professor, se ele está afiliado em alguma organização séria, e não aquela associação que eu fiz e eu que comando e eu que dou os exames, sabe? Então, evitar esse tipo de coisa. E hoje em dia a gente tem a internet, o acesso à informação é fácil. Entre em contato com algum dojo da CBK. Pode ser que a princípio o IAI no começo seja uma coisa assim meio monótona, mas conforme você vai estudando, vai se aprofundando, você começa a entender a magia da coisa, como ele é interessante, né? E ele ajuda muito na coordenação motora, porque você tem que pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, ele ajuda a você ser sereno, ele ajuda você ter paciência. Pelo menos para mim, ele me abriu muito a visão, o leque, né?
E, de novo, não é uma coisa distante. Ainda mais hoje no Brasil também, você tem bastante praticantes. Tem gente séria no Brasil, em várias regiões. Tudo bem que está concentrado ainda no Sudeste, né? São Paulo, Rio ali, mas ainda tá se propagando. É uma coisa nova no Brasil, mas tem gente séria treinando por aí. Então, assim, quem tiver interesse, realmente vai atrás, dê uma olhada na página da CBK, Confederação Brasileira de Kendo, e ali vão ter os dojos mais próximos né, ou mais acessível, né, da pessoa, né? Então, e obviamente que é uma coisa séria. Você vai ter um exame, se você fizer um exame no Brasil, o seu exame, a sua graduação vai ser reconhecida no mundo todo, né? Dentro né, da All Japan Kendo Federation. Então, assim, começa a procurar por aí. É o que eu digo, né? Alexandre, obrigado novamente, tá? Espero sucesso para o Iaido aqui no Brasil e esperamos em breve, de repente, você vindo aqui para o Brasil, que a gente possa se conhecer pessoalmente, até mesmo fazer cobertura de algum evento aí que tiver para divulgar sobre o IAI no Brasil, pode mandar para a gente, que a gente divulga ou aqui no YouTube ou no Instagram, tá? A gente faz isso com todo o prazer do mundo, tá? Será um prazer te conhecer também pessoalmente. Com certeza. Esse foi o Sensei Alexandre Pereira, né? Brasileiro, lá no Japão, né? Trazendo o IAI, divulgando o IAI, né? Aqui no Brasil. Quem quiser entrar em contato, a gente vai botar as redes sociais dele de contato aqui na descrição do vídeo, tá? E até uma próxima aí, a gente se encontra. Um abraço, Sensei. Até a próxima, Reinaldo. Muito obrigado. Tudo de bom, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.